Bem-vindos, bem-vindas. Hoje, um daqueles encontros que nós chamamos de reflexões sobre os desafios da vida, ou seja, não partimos a reflexão a partir de um texto da Bíblia, mas a partir de um problema, um desafio que a vida nos apresenta. Hoje, como tema, nós estamos seguindo a questão, o problema das enchentes, o drama, né, das enchentes no Rio Grande do Sul, em especial, não só lá, mas em especial no Rio Grande do Sul. A gente aproveita para deixar registrada a nossa profunda solidariedade a todas as pessoas que foram vítimas, desde os amigos próximos nossos, né, ou mesmo as pessoas que nós não os conhecemos, mas que podemos imaginar o tamanho da dor, o drama do sofrimento. E o tema que a gente propôs é: por que tantos religiosos creem que essa enchente é castigo de Deus? E aí então a gente convida o professor Jung Mussung para nos ajudar a refletir este problema, não o problema da enchente, não o problema ecossocial que provoca a enchente, nem mesmo os problemas dos desafios da reconstrução, mas o problema é, Jung, como é que, diante de tanto sofrimento, de um drama, uma catástrofe como essa, ainda padres, pastores e mesmo leigos conseguem acreditar, pregar e anunciar que há um castigo de Deus? Vou fazer a pergunta contrária, tá? Como as pessoas não acreditam que Deus é que está organizando isto? Então, porque normalmente essa crítica, como é possível acreditar que Deus é que está causando isto, pressupõe uma ideia de Deus diferente do que uma boa parte das pessoas que participam ou fazem parte dos movimentos religiosos, dos grupos, que acreditam que tem fé, né, que Deus existe, fazem essa pergunta: como você não sabe disso? Né? Então, eu acho que é começar discutindo assim, o que a religião é? Por que a religião é importante na sociedade e por que as pessoas pensam, acreditam, né, que a sua fé leva a aceitar que Deus está no controle. Eu acho que essa é a pergunta central. Porque se Deus está no controle, o enchente é de uma certa forma, resultado de um juízo ou de uma punição de Deus. Né? Vamos lá. Então, essa é uma questão, vamos dizer assim, é o segredo do sucesso da religião. Então, qual é o sucesso da religião? O caos da enchente nos trouxe muitos problemas. Muita gente perdeu casa, perdeu vida, perdeu um monte de coisa. Mas mesmo as pessoas que estão dentro da enchente e as pessoas, principalmente as pessoas que estão assistindo de fora, o que foram atacados, o que foram afetados é a perda da ordem. O mundo tem que ter uma certa ordem. A vida não funciona, a gente não entende sem uma certa ordem. A importância da ordem. Ser humano, para que possa saber o que a coisa é, por exemplo, tá? No cenário, ou então no escritório onde eu estou conversando, tem algumas coisas que você olha, legal, você está tendo foto, tem um quadro, se vê livros, e uma coisa estranha, tem um guarda-roupa. Então você pensa, deve ser, não é um escritório, mas é casa, portanto é uma mistura de escritório e quarto. Isso. Você ordena. Daí você começa a entender e como se agir. Então, por exemplo, se uma pessoa de manhã num hotel vai e descobre que o café da manhã não vai ser servido no refeitório ou no restaurante, mas no banheiro do apartamento que alugou ou que está hospedado, e que em vez de pão vai vir uma macarronada com um molho vermelho que não é de tomate, mas é pimenta, a pessoa diz, o mundo ficou louco. Esse restaurante ou esse hotel está louco. Então, você cria uma insatisfação e um certo medo da desordem.
E assim, principalmente no mundo de hoje, em que com transformações tecnológicas, rede social, inteligência artificial, mudanças políticas e sociais, familiares, sexuais, você não sabe mais como é que as coisas, como conviver, como é que as coisas funcionam. Então as pessoas sentem muito medo. Então, para você recuperar o senso de ordem, você precisa ter, ou ajuda muito, se você crê que Deus está no controle da coisa. Né? Essa é uma discussão que está muito no campo religioso hoje. Né? Deus está no controle. Deus é todo-poderoso e ele está organizando. Se Deus está organizando tudo, então tá ótimo. Eu não entendo muito bem, mas eu tenho fé de que as coisas vão dar certo. Ou que Deus está me cuidando. Então, a invenção da religião. Ah, não, Deus é que disse religião. Se você pensar em termos de perspectiva cristã ou judaico-cristã, Deus aparece no livro, na Bíblia, mais ou menos 1200 antes de Cristo, historicamente colocando. A humanidade existe enquanto espécie humana 100 mil, 150, depende mais ou menos, sim, mas em termos de religião organizada, algo em torno de 70 mil antes de Cristo. Então, por 69 mil anos, tinha religião sem Bíblia. Então, religião é uma invenção. Por que se inventa? Porque é fundamental você ter um senso de ordem para poder entender o que as coisas têm, o que são, e o que nós podemos resolver, como podemos ir para frente. Então, essa aliança, se você faz uma religião, você inventa ou entra desde criança, aprende que existe Deus, que Deus está no controle, e você então tem um tipo de uma aliança entre o povo e com Deus. Deus nos dá uma certa ordem, ordem pressupõe dar certas leis. Se a gente fizer as coisas corretamente, agindo corretamente, Deus mantém a ordem e nos permite sobreviver razoavelmente bem. Daí que então essa ideia de Deus estar no controle é o que nos salva do caos. O caos que nos dá medo e leva à morte. Então, nesse processo, o que nós tivemos além dessas coisas que estava falando de inteligência artificial, rede social, mudanças sociais, né? Nós tivemos o enchente que não se esperava, não do jeito que estava. Então, você aumenta o medo, o caos, o senso de caos. Aí você precisa dizer não. Precisa recuperar a ideia de senso de ordem, de não, Deus está no controle. Se Deus está no controle e tem esse caos, essa enchente desgraçada, enchente desgraçada perdeu a graça de Deus, então a causa dessa crise, dessa confusão, é algo que nós humanos fizemos contra a lei de Deus. E Deus, nessa relação de aliança, diz: olha, você tem que sofrer para recuperar o equilíbrio, a ordem. Então, daí vem, então, Deus é que está punindo. A pergunta que vem é: qual é o pecado que nós cometemos para que Deus mandasse essa enchente? Então, você vai ter duas interpretações, entre aspas, conservadores, que vão dizer: não, o pecado que nos levou a esse caos é o pecado dos gays, das mulheres feministas, dos que vão contra a ordem social que Deus estabeleceu, e aí inclui também o chamado, entre aspas, comunistas, aqueles que pensam que os pobres têm que ter mesmo direito como os ricos. Isso vai contra a ordem que Deus estabeleceu. Então, essa é uma visão conservadora, fundamentalista da direita. Ou da esquerda, ou os progressistas, que também, como pessoas religiosas, creem que existe uma ordem, mas não uma ordem que está no passado, mas uma ordem que está no futuro.
Então a gente tem que melhorar as coisas, tem que fazer mudanças para que cheguemos à ordem que Deus quer. E aí se pensa, por que nós tivemos isso? Por causa do que nós fizemos com a natureza, e quem criou isso é o capitalismo. Ótimo, nós conhecemos esse discurso, mas não no sentido religioso, mas no fundo o pecado está na origem dessa causa, e nós vamos resolver isso. E vamos resolver com essa questão mudança ecológica, ambiental, mudança econômica, social, etc. Está garantida a libertação? Então, muita gente, na perspectiva da teologia de libertação, diz, não, Deus vai nos libertar, Deus vai nos chegar a isto. Isso pressupõe também que Deus está ordenando a história. Então, essa ideia de que Deus está ordenando a história nos dá certa tranquilidade. Não, nós vamos chegar. Nesse sentido, é a mesma ideia de Deus, só que um Deus que, em vez de estar punindo a partir do passado, mas um Deus que está ordenando para o futuro. Como é que a gente sai dessa ideia que, no fundo, leva à ideia da punição de Deus? Deus não está no controle. Como Deus não está no controle? Deus não está no controle porque Deus criou a humanidade a partir do amor e liberdade. Então, Deus criou por amor e quer amar a humanidade e quer que a humanidade ame a Deus, e só pode haver amor verdadeiro quando você tem a liberdade. E se você vive no âmbito da liberdade, aquilo que nós fazemos pode causar coisas boas, pode fazer coisas erradas, produz problemas maus, resultados maus, e nada está garantido. Então, nesse momento, aí eu pergunto, e para que serve a fé? Então, nós temos que sair do discurso da religião, que Deus organiza tudo a partir de questões sagradas, para a questão da fé, de que Deus está entre nós, fazendo o quê? Nos dando coragem e força para vivermos a solidariedade entre as pessoas que estão sofrendo. Então, esse é um outro tema, mas o tema central, a pergunta central é por que as pessoas acreditam nisso? Porque precisam recuperar o senso de ordem, para dar mínimo de segurança para poder tocando a vida. Fala aí, Alan. Tudo bem, Jung. Eu gostei da maneira que você terminou essa reflexão. Quem acompanha a gente sabe que essas reflexões sobre os desafios da vida, em geral, são feitas a partir de textos que o professor Jung escreve. Esse, em especial, você pode encontrar no site do IHU. A gente sempre coloca também o link para o texto escrito na nossa página no YouTube, né? E eu tinha lido o texto do YouTube e falei para o Jung, a pergunta dessa reflexão é muito forte, ela leva a outra. A pergunta de por que tanta gente acredita que é castigo leva à pergunta de se Deus não tem poder e controle, então qual que é a importância da religião? E você apresenta algumas pistas que, na minha opinião, elas merecem ser aprofundadas, talvez num outro encontro. Uhum. Eu não lembro se a gente já fez algum encontro no nosso canal sobre essa temática, que no fundo, ela, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas no fundo ela tem a ver com a teodiceia, né? De como é que você justifica o sofrimento a partir de uma certa imagem de Deus, e que a gente volta a um tema que a tradição da teologia latino-americana, uma parte dela procurou trabalhar, né, que é a ideia de que Deus, ao contrário do que a teologia hegemônica pensa, que Deus controla todas as coisas, Deus não tem esse controle todo, né? E aí você apresenta essa pergunta para a gente. Para mim, ela é uma... você tem aqui um esboço de resposta, né, dessa solidariedade, da presença. Essa questão realmente a religião nos dá ordem,
mesmo que essa ordem me leva a sofrer ou cair numa visão sacrificial, Deus está condenando as pessoas. Tal. A fé em Jesus nos dá coragem para enfrentar e viver com solidariedade. Então, são duas lógicas diferentes. Bem, nosso tempo está acabando. Eu estava pensando, quando li o seu texto, né? Eu, na periferia de Guarulhos, nos anos 90, nossa casa também sofreu uma enchente, não dessas proporções, mas para a gente foi a mesma experiência, né? O Rio Cabuçu invadiu a Vila Galvão inteirinha, e quando a gente chegou em casa, não tinha mais nada, né? E fiquei fazendo o exercício de imaginar como é que a gente, pensando, né? Por que que Deus deixa acontecer isso com pessoas boas e pobres, né? Toda a vizinhança, todo mundo ali. E, então, é um tipo de pergunta que precisa desse tipo de reflexão que você está propondo que a gente faça. Muito Enfim, bem. tá. Então, gente. Pastoramos o tempo. Vou terminar por aqui. Quem chegou até aqui, curte lá o nosso canal, compartilhe esse vídeo e assim você nos ajuda a prosseguir com as reflexões. Tchau, tchau, Jung. Tchau.